Eu estou aqui depois destes 2 dias agora e tenho ainda um pouco de névoa na cabeça, mas acho que, como tenho preparado a minha palestra em português e por escrito, que isso pode ir agora hoje à noite convosco. Eu estou muito feliz de estar aqui no Brasil devo dizer as minhas graças para o professor Bruno, para a Laura Patrícia de Sarra, que é diretora do programa Spectres, no qual eu tenho a possibilidade de estar aqui durante alguns meses no Brasil. Para terminar essa introdução, eu só queria dizer que eu estou bastante feliz, sobretudo pelo facto de ter voltado no mundo lusitano, que eu deixei há 15 anos ou 20 anos. Trabalhei algum tempo em Portugal, mas agora estou bastante feliz em poder reafirmar os meus laços, também alguns laços sentimentais com este mundo e, sobretudo, também concentrar-me um pouco, reformulando algumas teses sobre a história do comunismo em relação com este mundo, com Portugal e Espanha e Brasil em primeiro lugar. Muito obrigado. Então, eu vou começar, e para começar, algumas palavras introdutórias sobre a história do comunismo em geral. Eu vou falar sobretudo no fenómeno que Bruno já avisou, em parte, de uma fundamental ambiguidade desse movimento internacional comunista, da Comintern e das suas relações com os PCs, com os partidos comunistas, numa perspectiva global. A temática tem ainda hoje uma importância considerável. Desta publicação do Manifesto Comunista em 1948, a questão do papel social, político e cultural do comunismo, suas transformações posteriores e a sua integração no sistema mundial tem sido e continuam a ser um debate importante dentro da ciência política e as ciências sociais e humanas. A questão das continuidades e mudanças é crucial para a compreensão dessas transformações do movimento comunista e para explicar as mudanças operacionais dentro das organizações respectivas. No sentido mais amplo, a Internacional Comunista deve ser conceptualizado dentro, e isso é, digamos, um pouco o sujeito principal que eu aconselho também aos colegas nos outros países, dentro de um triângulo de forças determinado pela política soviética de um lado, a Internacional Comunista como uma espécie de instituição intermediária e pelos próprios partidos comunistas nacionais e os seus diversos meios locais por outro. Isso especialmente na visão da função desse triângulo de forças no objetivo de uma revolução, já disse Bruno, de uma revolução global, de uma revolução ao nível internacional e a sua transformação desse conceito. De facto, a história do Comintern, que existia durante o quarto do século, entre 1919 e 1943, não mostra uma imagem de linearidade ou uniformidade, mas mais bem uma sequência de voltas e transformações, às vezes bruscas. A razão para isso reside principalmente no fato de que não só uma relação bilateral com os partidos comunistas estava envolvida, mas uma relação trilateral, um triângulo de forças sui generis constituído, como dissemos já, pelo Comintern, o PC da União Soviética e os próprios partidos. Vamos agora tentar demonstrar em seguida algumas das funcionalidades desse triângulo de forças. Desde 20 anos, mais ou menos,
E isso é uma das perspectivas mais interessantes dessas investigações em geral. Estamos perante uma situação absolutamente spannend, como se diz em alemão, absolutamente atraente, interessante na historiografia. A anterior investigação foi conduzida principalmente com foco em determinados aspectos e episódios nacionais, só parcialmente nas redes transnacionais, quer dizer, numa perspectiva transnacional, internacional. Além disso, um certo número de obras empiricamente valiosas foram escritos através das lendas ideológicas dos institutos do marxismo-leninismo no mundo inteiro, lá onde existiam, ao pé dos próprios partidos comunistas. Assim, e até hoje, a visão de túnel, como dizia Stefan Berger, o diretor do meu instituto em Bochum, da Guerra Fria, foi responsável pelo fato de que as tradições e atores históricos de um marxismo não dogmático e radical humanitário socialista foram excluídos do entendimento convencional do comunismo. Com a abertura não só dos arquivos da Comintern, mas também das fontes do Politburo russo e soviético, a historiografia tradicional tem definitivamente chegado ao seu fim. Uma nova era de estudos, uma nova historiografia do comunismo está em vias desta abertura dos arquivos de Moscovo, que não era só uma abertura no leste, mas que também foi uma abertura dos respectivos arquivos, fundos, etc., em Berlim, ou Paris, ou até em Lisboa. Portanto, estamos numa fase de transição muito interessante. Dezenas de milhares, se não milhões de documentos estão já disponíveis para a investigação. Aqui entra o problema, eu abro uma pequena parênteses das estruturas independentes da investigação. É um facto absolutamente estupendo que, de um lado, o problema da temática do comunismo, da história do comunismo, faz parte do interesse, um largo interesse nas ciências humanas e sociais, como já disse, mas, do outro lado, se nos vemos a situação mundial, global, depois do derrume do comunismo oficial, do comunismo de linha, como costumo dizer, praticamente não há cátedras universitárias de história do comunismo. A paisagem internacional dominante que está a debruçar-se sobre esses problemas são, na maioria, instituições estatais pré-interests políticos, como a mais conhecida Hoover Institute em Stanford, ou outras instituições que se criaram agora, depois do grande changement do século passado, no âmbito da reconstituição da memória histórica. Não só na Alemanha, mas também nos países ditatoriais, no Brasil, em Portugal, em parte, e, sobretudo, nos países de leste da Europa. Mas a situação atual parece, de qualquer modo, paradoxal, também por outra razão. A razão que reside na corrente actual de uma renacionalização da historiografia em geral. Então, uma espécie de reapropriação do factor nacional na história. Daí, naturalmente, resulta uma grande dificuldade no sentido de obter uma visão imparcial e diferenciada da história do comunismo, que era um movimento transnacional internacional. Este facto explica também que a história do comunismo, a partir da época entre as duas guerras, ainda não foi suficientemente integrada nos vastos estudos emergentes, agora um pouco ao nível global, precisamente os estudos da história global. Basta ver as enciclopédias que até agora apareciam de história global. Em contraste com o ponto de vista totalitário, que não compartilho,
e as visões apologéticas do chamado socialismo real, a minha visão pretende apresentar uma abordagem diferenciada, crítica, olhando para os processos de transformação. Essa última, a Comintern teve como um percurso absolutamente impressionante. Ela abriu perspectivas sem precedentes para desenvolver novas redes e identificações globais da humanidade. Como ponto de partida, ela foi criadora de um novo sistema solar, para ser um pouco não prosaico, um novo sistema solar de organizações não partidárias internacionais e periféricas simpatizantes, sobretudo na década de 1920, mas também subindo um processo de autoliquidação do dentro, e mesmo a dissolução que também vinha por dentro no ano 1943, no auge da Segunda Guerra Mundial, mas é preciso dizer que o desaparecimento do Comintern já começou antes, já começou no início da Segunda Guerra, at least. Este processo contraditório que tem que ver com o advento do stalinismo, depois da época dominada por Lenin, pelo menos no âmbito ideológico. Lenin morreu, como sabem, já no ano 23. Na época dominada por Lenin, como sistema de poder sui generis, também incluiu dissoluções de partidos comunistas inteiros, como no caso da Polônia ou da Ucrânia do Oeste, na década dos anos 30. O próprio Partido Comunista Alemão, nos anos 30, não estava muito longe da dissolução instruída por Moscou. 2/3 dos seus quadros e membros que gozaram do exílio na União Soviética foram assassinados, vítimas das grandes purgas. Portanto, os estágios performados pelo Comintern abrangem um processo estupendo de desautonomização em conformidade com as instruções emitidas em Moscou. 3 pontos de base, para começar a entrar na história propriamente dita. Ao nível ideológico e simbólico, a Comintern, após a sua constituição, representava 3 fachadas diferentes. Primeira, uma expressão contemporânea do internacionalismo do mundo dos trabalhadores como modo de luta, de um lado, mas também como um modo de vida muito especial, muito particular, que é mesmo importante de denunciar. Um modo de vida que ia até dentro das próprias famílias, etc. Segundo, uma plataforma concreta a partir da qual se tratava de globalizar o mais possível a grande Revolução de Outubro. E terceiro, uma máquina, agora também no sentido técnico-organizativo, promotora de uma visão da União Soviética como nova, icária e forte máquina, levando diretamente à Revolução Europeia e Mundial, às vezes utilizando meios militares. Refletindo em uma imagem dupla, ambígua, de fraternidade universal e de Babilônia burocrática. A Comintern se opôs diretamente à Liga das Nações, ao sistema de Versailles, como também à criação de novos Estados nacionais e da nova ordem mundial resultante da Primeira Guerra Mundial. Como instituição burocrática fortemente centralizada na época posterior, sobretudo, e minada do interno, do seu interior, pelo stalinismo,
Desta forma, George Orwell descreveu a segunda fase do Comintern, transformou-se num dos múltiplos canais técnicos de articulação e de ligação soviéticos, que, na análise de Emanuel Wallerstein, foram utilizados para pressionar nada mais que para pressionar as diversas estruturas estatais governamentais ao nível global, já sem qualquer perspectiva de uma revolução internacional, nacional, ou seja que for. Trata-se, para dar uma breve visão, de uma instituição transnacional única, composta por 60 até 80 partidos nacionais legais e ilegais, com até 1.500.000 membros, contados sem o Partido Russo, cada um deles mantendo uma gama multifuncional de organizações diversas. Eu já falei nesse sistema solar, cada Partido Comunista, mais ou menos em condições, tinha, para assim dizer, um mini sistema solar também em volta de si, nos diversos países, nas diversas regiões. Foi dotada de uma série de aparelhos, a Comintern, a qual estou a falar, de aparelhos de tipo governativo, auxiliar, operativo e consultativo, de uma estrutura central em Moscou, mas também outras estruturas chamadas, na época, extraterritoriais, fora da União Soviética ou fora da Rússia, com uma tendência constante nos primeiros 15 anos de um agrandecimento artificial, em alemão Aufblähung, e uma paralelização dos aparelhos e das próprias funções desses aparelhos internacionais. Na sua gênese, apresentando caráteres de uma rede vertical e horizontal transnacional, o Comintern multicultural e transcultural transnacional não era uma organização do Estado, ou do Estado, mas também nunca foi inteiramente livre da influência de um grande Estado que tornou-se, em 1924, a União Soviética. Suas principais figuras, como Lenin, Trotsky, Zinoviev, Bukharin, Molotov, Manuelsky e o já enunciado Dimitrov, e, naturalmente, o próprio Stalin, eram, em sua maioria, russos. O Comitê Executivo, o ECI, em alemão, por meio da sua delegação russa, ficou sempre diretamente ligada com o Politburo russo, quer dizer, com um nível de decisão mais alto na União Soviética, que era o Bureau Político. Os primeiros anos estão dominados por uma vertiginosa dinâmica institucional e política, o que muda precisamente com o advento do stalinismo. A partir da segunda metade dos anos 20, foram impostas padrões soviéticos de governo, já não baseadas em redes multifuncionais, mas mais bem em redes pessoais, redes de patrocínio, como eram típicos para o sistema stalinista. Além de ser um órgão governador internacional, governing organ, equiparado com aparelhos auxiliares, a Comintern atuou como instituição global de transferência cultural, ou seja, era transcultural de nascença. O papel dos intelectuais lá era importante, sobretudo nas chamadas organizações não partidárias ou simpatizantes para objetivos concretos. Vamos voltar a esse problema porque muita mitologia da Comintern provém precisamente desse fluxo dos intelectuais ao nível mundial. Assim, por baixo da rigidez governativa, podemos descobrir uma espécie de internacional cultural, que é uma das minhas teses centrais, que defendo agora num Sammelband, num livro que vai ser publicado
na Casa Abril, neste ano ainda. Internacional cultural, pelo menos em algumas formas antecipadas, uma espécie de versão radical do socialismo de cultura, cultursocialismos, da segunda internacional socialista. Foi este império intermediário, caracterizado assim pelo professor Karl Schlögl, da Universidade de Humboldt, de Berlim, que ajudou muito a criar um carisma institucional e um poder simbólico único. Esse império foi largamente constituído em margem das estruturas governativas políticas e também incluía organizações políticas como a Internacional Socialista da Juventude, que constituiu o movimento de massas mais importante, o que é menos conhecido, mais importante contra a Primeira Guerra Mundial, ou organizações posteriormente culturais e de solidariedade prática criados por iniciativa, sobretudo do comunista alemão Willy Münzenberg e dos seus assistentes, como o Socorro Operário Internacional, a Internationale Arbeiterhilfe, ou a Liga contra o Imperialismo e pela Autodeterminação Nacional, que pode ser que esteja melhor conhecido porque também tratava com a América Latina e actuava na América Latina. Essa última tornou-se influente ao nível global, superando as iniciativas paralelas, parfois, às vezes, as iniciativas paralelas da Liga das Nações, antes de cair numa crise devido à nova linha divisionista nos anos 30, determinado a partir do processo da stalinização. Mesmo se o Comintern em nenhuma fase alcançou uma revolução vitoriosa, certos momentos, espaços e figuras no seu âmbito transformaram-se em mitos e símbolos do século XX. Eu vou voltar ao problema das derrotas revolucionárias, porque é bastante importante. Assim, a campanha internacional contra a fome na Rússia dos anos 20 contribuiu para romper o isolamento e o bloqueio internacional da jovem União Soviética. Segundo, a campanha contra o julgamento de Sacco e Vanzetti, lançado pelo próprio Willy Münzenberg também, transformou-se efetivamente na maior manifestação contra a política dos Estados Unidos durante o período de entreguerras. Terceiro, o Congresso do Palácio Egmont, em Bruxelas, em 1927, foi o berço da Liga contra o Imperialismo, na qual já falei, que apoiou a nível global mobilizações contra as guerras civis, as consequências de guerras e dos desastres naturais. Foi esta Liga que fundou pela primeira vez o Comitê Hände weg von Syrien. Baixo as mãos. Tirem as mãos da Síria. Tirem as mãos da Síria. Que seria bastante importante reexaminar historicamente agora, nesta situação. Sobretudo, o Socorro Operário Internacional espanhol desenvolveu um conceito vanguardista de propaganda, utilizando uma combinação dos médias mais modernos. Imprensa, cinema e arte, tudo isso no fim de promoção e apoio à União Soviética. A campanha de libertação dos acusados do processo do incêndio do Reichstag em 1933, os contraprocessos contra o processo do incêndio do Reichstag em Londres e Paris, as diversas campanhas de libertação dos presos antifascistas foram um catalisador, sem dúvida, da opinião pública e um sucesso propagandístico após a catástrofe alemã de 1933, na qual eu vou insistir logo. Foram criados, assim, novos espaços sociais e políticos em países como a França ou a Espanha, em que uma vitória revolucionária sobre o fascismo ainda era possível, contrariamente à própria Alemanha, mesmo depois de 1933. Socialmente tivemos, visto o quadro social, tivemos uma situação aberta nos anos 30, digamos até
o fim da Guerra Civil Espanhola e o começo da autorização, da transformação da democracia francesa. No entanto, nos momentos históricos decisivos, considerados como viragens da história, turning points, a Comintern parecia como o carcereiro do poder real. Nos anos 20, a totalidade, é preciso reparar, das revoluções, levantamentos operários que foram preparadas pelos PCs, pelos partidos comunistas, com a ajuda da Internacional Comunista, fracassaram na Alemanha, na China, nos anos 30 em França, na Espanha e também, como sabem, no Brasil, no ano 85. Embora que haja havido um suporte logístico importante para cada desses elementos, espaços revolucionários, da parte da Comintern e, precisamente, também da parte dos serviços russos, serviços militares ou outros. Seguindo a minha apresentação, vou desenvolver mais agora sobre as fases singulares da transformação política global entre internacionalismo e nacionalismo soviético, que domina essa contradição, essa que domina a história organizacional estrutural das relações triangulares e também, evidentemente, da política dos próprios partidos comunistas. Em termos de periodização, essas etapas podem ser reavaliadas em 6 fases. Primeira fase de 1919 a 24, sobre o lema da Revolução Internacional em prol da Rússia Soviética. A segunda fase, entre 1924 e 1928-29, sob o slogan do socialismo num só país, e da chamada bolchevização dos partidos, que levou a uma série de grandes derrotas estratégicas do Comitê no domínio internacional, como na Grã-Bretanha e na China. A terceira fase, chamada a do terceiro período, sob o lema da chamada defesa da União Soviética por todos os meios e do social-fascismo, correspondente ao auge da stalinização, processo da stalinização do Comintern e dos partidos comunistas entre 1928 e 1934. A quarta etapa até 1939, abriu uma nova tática, a da Frente Popular, no meio da década de 1930 e consacrou um processo que se pode chamar de nacionalização do movimento comunista e dos partidos comunistas. É um ponto em que nós vamos voltar a esse ponto, sobretudo porque também Bruno achava interessante o problema, iluminar um pouco mais o problema das relações concretas com os partidos comunistas. Na sua quinta fase, de 1939 até 1941, fez abaixo condições do pacto com Hitler, a Internacional funcionava como uma espécie de proteção auxiliar para essa aliança dos ditadores na Europa, o que acelerou o fim do antifascismo. Significava também a abdicação ao princípio fundamental da própria Internacional Comunista, do internacionalismo proletário ou outro de esquerda, ao princípio da solidariedade de esquerda, que foi o princípio fundamental desta fundação do movimento operário organizado. Durante a sexta e última fase, o antifascismo foi recriado de uma forma bastante limitada, mas sim, em resposta, evidente, ao ataque alemão à União Soviética, completamente impreparado pelo próprio Stalin,
em 1941, mas o Comintern e os PCs foram funcionalizadas no conceito nacional russo, num conceito muito mais largo, ou muito mais nacional, como quiserem, do antifascismo, num conceito nacional russo da chamada Grande Guerra Patriótica. Esta etapa terminou com a sua dissolução da Internacional, em 1943. A partir de 1919, para entrar na primeira fase, a Comintern desenvolveu os scripts institucionais e cognitivos do internacionalismo, transmitindo-as para a nova era de guerras e revoluções, em consequências da Primeira Guerra Mundial, como sendo o testamento final da burguesia ao nível internacional. Isto era o fundamento sine qua non. Seu poder de atração inicial foi alimentado por práticas progressivas, já disse, redes transnacionais impressionantes e um uso inovador dos meios de comunicação. Até meados de 1920, uma multidão de alinhamentos estratégicos revolucionários foram implementadas a fim de construir o que se poderia chamar uma Federação Mundial das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Até o próprio Lenin, nos últimos tempos, formulou a perspectiva de uma Europa socialista unida. A Revolução Russa, sim, tinha contribuído a abraçar a desintegração em curso do Império Tsarista. Além das revoluções europeias, a luta de libertação nacional anticolonial foi também proclamada relativamente cedo, em 1920, no chamado Congresso de Baku, com uma atenção especial para os Estados da época, da fronteira oriental e meridional da Rússia Soviética. A estratégia bolchevique do Affirmative Empire, do Império Afirmativo, como escreveu o historiador inglês Terry Martin, serviu de ferramenta para promover os interesses das minorias nacionais nas novas repúblicas nacionais e nas nações oprimidas em geral, o que permitiu sucessos parciais na criação de um Estado multinacional na União Soviética nos primeiros tempos. Vêm as derrotas sofridas na Europa durante a crise do pós-guerra. Essas derrotas, no entanto, por exemplo, e não como último, o insucesso completo da Revolução na Alemanha no ano 1923 foi criadora de traumatismos coletivos e transnacionais, alemães e outras, e marcou o termo da revolução, de uma revolução internacional e europeia, sobretudo como perspectiva hic et nunc. Na maioria dos partidos comunistas, nesta fase, a democracia interna do partido ainda não foi completamente abolida. Lutas de opinião ainda eram frequentes, havia ainda nos partidos um elevado número de membros não partido em volta dos partidos, intelectuais liberais, sociais-demócratas, anarquistas, etc. Originalmente eram frequentes conceitos de um partido autónomo, comunista autónomo, livre da influência de Moscovo, ou de uma estrutura federalista. Mas, como sabemos, mesmo se tivesse sido a Internacional Comunista, o princípio da federação de partidos comunistas seria normalmente o enunciador normal de um internacionalismo nos anos 20, mas lá já a Internacional Comunista lutou com muitas dificuldades. Foi muito difícil constituir uma espécie de federações
por exemplo, é absolutamente lamentável, porque no quarto do século não foi possível construir uma federação entre os dois partidos alemães e franceses, determinantes para a história, evidentemente. No entanto, as instruções, em especial o financiamento pela sede de Moscovo, foram virulentos desde já os primeiros anos. A questão do dinheiro foi considerada como sendo uma técnica qualquer. Se houver qualquer dinheiro, se houver qualquer joalheria requisicionada na União Soviética com livre possibilidade, foi despachada para o estrangeiro para sustentar tentativas revolucionárias, para pagar a construção de partidos de esquerda, etc, etc. Aí não havia dúvidas e a gente não se fez, digamos, não criou problemas artificiais com este fato, ou em base neste fato. Pressionado por Moscovo, foi imposto o chamado centralismo democrático, subordinando os partidos comunistas a uma estrutura centralizada, como agora sim secções da Internacional Comunista. Durante o seu segundo período, seguiam mais derrotas estratégicas no plano internacional do comunismo transnacional. Na sequência da derrota da Revolução Alemã, o núcleo administrativo central do Partido Comunista da União Soviética lançou uma ofensiva para assegurar o controle centralista e burocrático sobre o Comitê. O novo paradigma de Stalin e Bukharin será o socialismo no seu país a partir de 1925 em diante. O novo curso implicava a validação do princípio nacional e territorial, o que provocou fortes batalhas dentro de alguns partidos. Então, já aqui temos uma certa influenciação forte pelas ideias nacionais e não mais as ideias internacionais. A partir de 1924-25 em diante, aconteceu um maior realinhamento geoestratégico com distanciação dos centros, confinando a periferia, a saída revolucionária, especialmente ao Oriente. Quer dizer, uma distanciação da Europa como sendo o centro fulcro da Revolução Internacional. Nesta fase, aconteceu também uma reorganização central dos mecanismos de instrução dos partidos pelos órgãos diretivos da Internacional. A bolchevização e stalinização dos comunistas, dos partidos, foram levadas a cabo na intenção de homogeneizar e paralelizar as estruturas dos partidos e os seus aparelhos correspondente ao modelo em vigor do Partido Comunista da União Soviética, muito mais burocratizada, já que mesmo o ensemble dos partidos comunistas no mundo. Assim, o modelo russo prevaleceu definitivamente nesta fase. Mesmo se não se conseguisse de uma forma rica não fazer desaparecer completamente os diversos milhões nacionais ou locais, digamos neste caso de resistência, e a eliminação das oposições intrapartidos de esquerda, de direita, ou dos chamados conciliadores, os partidos comunistas, levou a uma nova uniformidade daqueles. Em seguida, a Comitê, em conjunto com o Politburo russo, tomou decisões sobre a composição pessoal dos comitês centrais diretamente, ou a composição também dos bureus políticos, extinguindo a resistência de forma disciplinar e repressiva. Temos agora a chance de ter os documentos, os fondos do bureau político do Partido Comunista da União Soviética e aqui basta mencionar as exclusões e outras medidas dirigidas contra J. Lovestone nos Estados Unidos, contra Murphy na Britânia,
contra Angelo Tasca, como do Partido Comunista Italiano, Arthur Evert, que depois foi aqui com prestes no Brasil, do partido que foi escolhido, ou quase distanciado no Partido Comunista Alemão. Os três Vs, die drei Vs no Partido Comunista Polaco, fundadores deste partido, muito importante, Warszawski e Vera Kościeleva, Juan Antonio Mella e Diego Rivera, PCs cubanos ou mexicanos, Mário Pedrosa, do Partido Comunista do Brasil, todos esses fundadores e inspiradores não sobreviveram a esta fase nos partidos oficiais, que William Enzensberger chamou os partidos de linha. No caso do KPD, como o designou o sociólogo, KPD, que é o partido central, mais importante, o sociólogo e politólogo alemão Sigmund Neumann caracterizava que agora na República de Weimar se tivesse assistido à criação de um partido de tipo novo, ao lado do cito Partido Democrático de Integração, fim da citação, que era a social-democracia, o KPD se tivesse transformado agora num cito Partido de Integração Absolutista, fim da citação. A partir de meados da década de 1920 e em diante, o sistema do stalinismo implementou um regime burocrático, transferindo práticas totalitárias, violentas, e estabelecendo um tipo diferente de sistema de relações. Foi também a época da mistificação e ritualização ideológica, do câmbio da linguagem, das noções, de criação de lendas, símbolos e novas formas de articulação e atuação prática. A maioria das noções que nós conhecemos ainda, como solidariedade internacional, anti-guerra, antifascismo, ameaça de guerra, anti-imperialismo, etc., provém desta fase já, digamos, em mudança. A Comintern autoproclamou-se como numa posição de sacrossantidade, quer dizer, neste aspecto, bem a sua função oficial ou real era a de uma instituição intermediária. A Comintern, nesta situação, foi a nova instância sacrossanta. As comunicações foram definitivamente formalizadas e submetidas a uma rigorosa censura na parte dos órgãos dirigentes. Assim, só para dar um exemplo, um dos secretários internacionais, o secretariado latino, que é interessante, porque trabalhava também pela América Latina, o suíço Jules Humberdeau, que caiu em desgraça, já não tinha o direito nem de exprimir-se num congresso da Internacional ou no pleno do órgão dirigente sobre a linha internacional dessa Internacional Comunista. Teoricamente podemos fazer um constate. Quando o Comintern abandonou a posição de ator global independente, adotando o conceito de socialismo num só país, o apoio da pátria dos trabalhadores, como se dizia na época, e a necessidade de modernização da União Soviética já não estavam conectadas à meta de uma revolução internacional, embora esta continuava a ser parte da narrativa principal, digamos, se quiser, até o final da própria Internacional. Deste modo, foi progressivamente transformada em um bocal de autolegitimação do grande Estado russo, em alemão e em francês também temos a palavra l'État grand russe,
Em português não encontrei uma solução para esse problema de tradução. Então, grande Estado russo, não sei se pode-se eventualmente dizer, grande Estado russo sob a liderança genial, como se dizia, de Stalin. Daí em diante, a função principal dos PCs mudou realmente para formas, digamos, auxiliares da política exterior e interior soviética. Assim, o cenário da ameaça de guerra foi artificialmente decretado em 1927, sem ser justificado por qualquer perigo imediato de fora. Foi transferido como uma síndrome ameaça para legitimar simplesmente o novo império stalinista emergente, no sentido de disciplinação dos partidos comunistas. Disciplinização na linha geral, que começou a dominar. No entanto, é preciso reparar que até mesmo o estéril Partido Comunismo, Lenin Comunismo, permaneceu atraente aos olhos de muitos, sustentado pela propaganda antifascista dos partidos e por sua atitude real antifascista, que foi apoiado por intelectuais liberais em muitos países. O Comintern ainda não foi encarado de forma positiva em grande parte da opinião. Foi ainda encarada de forma positiva em grande parte da opinião pública do mundo. No entanto, as missões civilizadoras soviéticas anteriores, como hemos visto, o excepcionalismo e a coexistência transcultural foram ofuscados por um novo colonialismo técnico e cultural russo, Grand-Russe, como se diz em francês. Seu alinhamento ideológico, organizacional e político com o Partido Comunista da União Soviética, a instituição do chamado marxismo-leninismo pelos processos combinados de bolchevização e stalinização fez diminuir o impulso revolucionário acelerado pela derrota e expulsão de oposicionistas mais influentes de esquerda, encabeçados por Lev Trotsky e Zinoviev, Alexander Zinoviev. Paralelamente, atividades revolucionárias foram substituídas por práticas ecléticas ou oportunistas mesmo, como a linha do Comitê Anglo-Russo imposta pela Confederação dos Sindicatos Soviéticos em 1926, ou a estratégia das alianças com as burguesias nacionais consideradas progressistas, o que, no caso do Kuomintang chinês, levou à derrota mais catastrófica da Comintern até agora. Basta pensar ao levantamento de Xangai, uma das matanças da maior importância que nunca ha havido na história do movimento operário, causado, em parte, por uma política completamente irresponsável da parte da direção russa e da direção da Internacional. O mais íntimo confidente de Stalin, Vyacheslav Molotov, tornou-se um membro do secretariado político da Internacional, como também outros altos funcionários russos. Precisamente durante esta segunda fase, as organizações sem partido e as organizações simpatizantes, nas quais já falávamos, viviam um surto importante. O problema da não simultaneidade das eras temporais. Independentemente da sua forma concreta, o princípio foi mantido que os membros do Partido Comunista envolvidos nestas organizações sempre tinham que agir nessas organizações de massa como um grupo fechado, uma fração secreta, como reuniões secretas, etc. Para a maior parte dessas estruturas de redes transnacionais, significativamente, o KPD serviu outra vez de modelo transnacional de referência mais avançado. O KPD que foi destruído 2 anos depois, em 1933. Quanto tempo temos ainda? 10 minutos. Estão de acordo? Vou tentar
chegar ao fim, em 10 minutos. Classe contra classe, agora vamos à fase de 1928 até 1934. Classe contra classe era a palavra de ordem que catapultou os PCs em concursos vãs, aprofundando as suas crises na metrópole, nos países coloniais e semicoloniais também, e, para não esquecer, na própria União Soviética em crise nos anos 30. Esta última foi submetida à coletivização e industrialização forçada, com as consequências conhecidas em formas dramáticas. Fomes mortais deliberadamente desencadeadas, como sabemos hoje, a partir dos arquivos da Rússia e da Ucrânia, e de construção de um gigantesco império de trabalhos forçados, fazendo parte do que se podia chamar o sistema de escravatura dos tempos modernos do século XX. Você tem que mesurar o caminho prosseguido pela Internacional Comunista nesse aspecto. Embora, do ponto de vista quantitativo, durante este tempo o número de partidos comunistas mesmo aumentou, embora que eles eram pequenos e as secções mais importantes perderam uma boa parte dos seus membros. Mas, estatisticamente, é evidente e é interessante essa contradição. A viragem histórica foi, sem dúvida, a chegada pacífica de Hitler ao poder do governo em 1923, injustamente chamada tomada de poder, porque ele não tomou o poder, mas o poder foi entregado de uma forma mais ou menos parlamentar, se quiser. Sim. Foi um desastre, essa catástrofe foi ao mesmo tempo um desastre europeu e global. Uma catástrofe não só para o movimento operário, e era principalmente devido à inatividade do KPD e do SPD para abrir uma resistência comum ao fascismo. O Comintern rejeitou simplesmente uma ação conjunta dos partidos de esquerda contra a ascensão de Hitler. Foi uma derrota tanto maior da Comintern e da União Soviética quanto estas últimas deviam ser destruídas sem condições, segundo o programa oficial nazi que foi publicado na época. A política soviética, a partir de 1973, continua a ser uma grande questão na historiografia. E vamos lá entrar com algumas palavras só. De facto, uma campanha de mobilização e de contra-propaganda antifascista não foi implementada. O Comintern continuava com seu objetivo principal, que era a luta pela paz e a luta contra a social-democracia. Os slogans de paz, de facto, não estavam incorporados dentro de uma estratégia antifascista revolucionária. Temos nos arquivos de Moscou militantes dos partidos comunistas que queriam realmente começar uma campanha sistemática contra o fascismo e que não podiam fazer isso, que só podiam realizar campanhas e outras coisas, outras atividades no âmbito da chamada luta contra a guerra, que foi como um sistema matrioshka russo, que foi artificialmente separado da luta antifascista. Não só o social-fascismo contra a social-democracia foi mantida, mas também ainda em meados de 1933 a nítida distinção entre as chamadas linhas anti-guerra e antifascista estava em vigor. A política exterior da União Soviética, publiquei uns 3 volumes sobre esse problema pela primeira vez na editora Tekoreuter há um ano, com documentos com 2.600 páginas, com documentos que abrangem todo o período de 1919 até o final da Internacional.
exemplificando pela primeira vez, dessa forma, também os problemas da política da União Soviética. E essa política exterior, na base das relações com a Alemanha fascista, foi, de facto, chocante. A tomada de poder dos nazis, a União Soviética não respondeu com uma ruptura das relações, nem mesmo com qualquer protesto. Enquanto dezenas de milhares de membros do Partido Comunista Alemão estavam sendo perseguidos, assassinados por meio de terror, o Comintern falou apenas de uma retirada breve que, no final, aceleraria a queda do regime nazi. A União Soviética exigiu um sinal de Hitler, até exigiu um sinal de Hitler de boa vontade sobre a política externa e, na verdade, o ditador Hitler enviou este sinal. Assim, Stalin foi poupado do governo de Hitler, mas suas estratégias contra a social-democracia e o chamado fascismo social continuou como doutrina do governo soviético. Mesma coisa, depois, pior ainda, digamos, mais dramático ainda, em condições do pacto Stalin-Hitler, que não vou poder entrar aí por falta de tempo. Uma recente avaliação dos protocolos do Politburo Soviético que fizemos para essa edição em 3 tomos, escolhendo em volta de 1000 decisões do órgão supremo da União Soviética, uma recente avaliação dos protocolos do Politburo Soviético confirma a política de boa vontade de Stalin em relação ao governo nazista. A partir de janeiro de 1933 e até, acho que é início ou meados de 1975, todos esses anos decisivos, nos quais ainda, digamos, uma luta consistente contra, pelo menos, a estabilização do fascismo tivesse sido possível, até 1935, nenhuma decisão política do órgão político supremo da União Soviética foi explicitamente dirigida contra o regime nazista. A catástrofe alemã de 1933 significava também a queda da cidade de Berlim como capital principal da Comintern. Nos tempos de Lenin estava prevista precisamente Berlim como sede executiva. Isto é outro elemento para a inversão das coisas e da história. No plano global, as missões contemporâneas civilizatórias da União Soviética, nas quais falávamos, o excepcionalismo, a coexistência multicultural foram ofuscados e quase aniquilados. Figuras carismáticas como Jawaharlal Nehru da Índia, Melia, Diego Rivera, Muhammad Hatta da Indonésia, quer foram expulsos ou deixaram para trás a Comintern. O Indo Chattopadhyaya foi dos elementos mais ativos na Liga contra o Imperialismo, foi até vítima, ou tornou-se vítima do terror desafiado por Stalin na União Soviética. Como explicar qual era a função dessas transformações? A promoção e defesa da União Soviética tornou-se um dogma quase escatológico. Na internacional stalinizada, um processo contraditório começou a tomar forma. As mais numerosas as iniciativas de propaganda, digamos, para dar uma espécie de alimentação aos membros dos partidos comunistas, mais numerosas essas iniciativas de propaganda ou de diplomacia cultural lançadas pela União Soviética para transmitir uma imagem positiva, mais uniforme se tornou a prática dos partidos comunistas. No entanto, e mesmo apesar do stalinismo,
contradição que encontramos na historiografia até hoje. É claro, o atraso da União Soviética não desvaneceu de repente na opinião pública global. Estranho, mas explicável. Em primeiro lugar, os contemporâneos da época não conheciam nem para nada os andamentos ultra-secretos dos contactos entre Stalin, poucos delegados que ele teve, e a Alemanha fascista. E segundo, um sano reflexo antifascista, depois de 1933, ao nível transnacional, como sabem, contribuiu tanto para uma influência remanescente dos esterilizados partidos comunistas. Eu vou já não entrar mais detalhadamente na fase 4, de 1935 até 1939. Eu só vou indicar que nas relações com os partidos comunistas durante esta fase ocorreu uma mudança fundamental já em outubro de 1935, sob a egíde do novo secretário-geral do búlgaro Georgi Dimitrov. Isso envolveu uma extensa reestruturação do aparelho governativo da Comintern, que ainda ficava mais ou menos intocável até essa data, e também uma contradição. Uma nova engenharia institucional foi instituída, o secretariado político foi dissolvido em favor de uma comissão política, e especialmente os chamados secretariados dos países da direção da Internacional Comunista foram reduzidos e, mais tarde, completamente liquidados, o que significava que os poucos organismos que havia ao nível governativo, o co-consultativo da Comintern, que realmente eram uma espécie ainda de pré-intras, ou que tiveram muitas laços muito víveis com as diversas regiões no mundo. Esses departamentos que também fizeram uma parte do trabalho teórico, se houver, eu acho que já quase não se pode falar de um trabalho teórico nessa época, mas mesmo assim havia trabalhos de análise dos países regulares e tal, de eventos políticos, etc. Esses órgãos, precisamente, foram liquidados. Na lógica consequente do sistema stalinista, as antigas estruturas foram substituídas pelos chamados secretariados pessoais, cada um dirigido por quadros internacionais, incondicionalmente em prol do gênio Stalin, que lhes mandou, às vezes, as próprias instruções para a atuação do Partido Comunista respectivo. Já um ano antes, em 1938, foi publicada a história do PCS, o curso de curta duração, Kurzer Lehrgang, supervisionado e inspirado por Stalin mesmo, pessoalmente, e que foi declarada a Bíblia do comunismo, sendo de verdade uma escritura de lendas e mentiras. Uma principal queda da popularidade do comunismo no plano internacional ocorreu apenas durante a segunda metade da década dos anos 30, devido à vaga terrorista na União Soviética e às duplicidades políticas patentes, por exemplo, na política soviética na Espanha, na Guerra Civil. Aí o pessoal começou a perceber que o comunismo de linha estava usando práticas globais para manipular a opinião pública. Numa primeira fase, a partir de 1935, reforçado pelo fortalecimento dos movimentos sociais e, finalmente, com uma reação contra a ameaça fascista,
a adesão aos partidos comunistas aumentou durante um período de 2 anos, em França, na Espanha, em Chile, por exemplo. No entanto, a transição terrorista do Estado da União Soviética em absolutismo burocrático, terminando em 1977-78 com uma verdadeira paranoia sistemática, nas palavras do historiador Moshe Levine, não deixou intacta a Comintern, que estava à beira de ser destruída ela também. As suas relações externas, o aparelho importante de comunicação internacional, quase cortado. As suas organizações foram seladas contra influências transnacionais, com a ajuda de um controle cada vez mais acérrimo dos quadros efetuado, com a ajuda dos serviços, até dos serviços secretos soviéticos. Aí uma primeira resposta à questão central. Qual era o sentido histórico dessas medidas terroristas? A renacionalização, o corte das fronteiras, com paralelos até hoje, no que diz respeito à política russa, por exemplo. Eu vou só dizer uma frase sobre o período final, que abriu com a conclusão do pacto, esta vez oficial, entre Stalin e Hitler, o que seria importante, que não era só um pacto de não agressão, mas havia 2 pactos em 39, no agosto e em setembro. Havia um pacto de não agressão mútua e também um pacto chamado de amizade. Evidentemente, na historiografia isso parece um pouco mais importante até agora, mas como temos até os próprios documentos de preparação dos pactos, a história nos dá elementos patentes agora para considerar essa época. Os arquivos ofereceram outra surpresa, não só no que diz respeito ao final do antifascismo, que constituiu realmente o fundo da essência da conclusão do pacto Stalin-Hitler. Outra surpresa em 41, quer dizer, ainda baixo sob o regime de amizade mútua, a Comintern devia ser já extinguida. Dimitrov relatou que, cito, foi claramente apresentada a questão da continuação da existência da IC. Seria que Stalin queria dissuadir seu aliado da época, Hitler, de renunciar a atacar a União Soviética no último minuto, dando-lhe como presente a liquidação da Internacional Comunista, o que foi o programa nazi. Em todo caso, os eventos depois e o ataque alemão já estava combinado e aconteceu 1 ou 2 meses depois. Então, margem de manobra já não havia. Para concluir agora, uma primeira reflexão impõe-se. Trata-se da necessidade de uma nova historiografia, a historiografia 2, em seguida a historiografia 1, que ainda não dispunha dos arquivos do leste e do oeste. As múltiplas transformações do comunismo de linha estão ligadas, como tentei-vos demonstrar, aos grandes zigzags da política soviética sob Stalin, na década dos anos 30. Dentro desse âmbito,
uma nova visão da relação da União Soviética com o antifascismo e com os regimes fascistas e nacionalsocialistas é imperiosamente necessário. Por enquanto, só alguns dos contemporâneos tenham reparado algumas tonalidades intermédias e íntimas. Nós sabemos hoje que a autoproclamação do antifascismo pela União Soviética durante já a década de 1970, que era um bastião raramente contestado, tem de ser revistada. Desde fora, Stalin apareceu a muitos como um adversário mais convincente, mesmo o pacto de Stalin com Hitler em não destruir completamente esse mito, porque ele foi considerado como medida de curto prazo ou simples maniobra tática para ganhar tempo, etc, etc. No entanto, nós sabemos já, espero que tenham aberto uma discussão a esse nível, que os objetivos verdadeiros da política soviética eram diferentes. Especialmente no stalinismo, nada era o que parecia. Aqui podemos retomar duas maiores conclusões. Muito tá bem. Para explicar o evidente falhar da Comintern e dos partidos comunistas, que muitos deles deviam já desaparecer no final dessa época e não só agora, faz 20 anos. Para explicar o falhar da Comintern, não temos que esquecer que as perspectivas de mudança radical no plano transnacional e global nos anos 20 e 30 não dispunham de um contexto de simultaneidade, mas dispunham-se só do predomínio nacional. A nova era de um ritmo global, que foi conseguido apenas com a globalização do nosso século, ainda não havia chegado. Esta afirmação básica, no entanto, não permite um depoimento sobre as chances de um novo internacionalismo radical e renovado nos nossos dias. Mas é importante fixar que as perspectivas hoje seriam melhores. A segunda conclusão inclui um ponto de vista metodológico. Me parece completamente irrelevante como o bolchevismo seja classificado como corrente histórico-político per se e como se posicionar em pró ou contra ele nas discussões atuais ou nas discussões futuras, históricas, políticas, etc. Mas pretender uma continuidade substancial, quase igualando o bolchevismo com o stalinismo, me parece totalmente absurdo. Por isso, sublinhei na minha reflexão as evidências de transições, transformações e pontos de viragem. De uma visão nacional, se quiser, nacional comunista, e também global, a União Soviética de Stalin evoluiu numa antítese do socialismo e do comunismo desta década de 1930, integrando-se ao mesmo tempo ao sistema mundial, ao sistema capitalista mundial, claro. Enquanto que o principal objetivo da Revolução de Outubro e da fundação da própria Comintern foi justamente o contrário, o oposto. Com isto, uma citação final, que é do filósofo cultural mais importante do século passado, que é Walter Benjamin, vocês conhecem, que formulou um importante pré-requisito, ainda válido hoje, eu acho. No seu testamento político, antes do suicídio, durante a sua fuga em 1939, na fronteira entre a França e a Espanha, num dos lugares mais belos da Europa, entre os Pirineus e o mar, legou uma mensagem. Nas suas teses sobre o conceito da história, Benjamin convidou
cito, o mundo político, isto é, sua própria geração, e também as futuras, que diferenciem radicalmente entre a luta contra o fascismo e as políticas oficiais implementadas em nome dos trabalhadores. Eis a parte central do seu raciocínio de 1939, e com isto termino definitivamente a minha apresentação. Agradeço de haver podido, sinceramente, partilhar convosco esta reflexão, a citação de Benjamin. Neste momento em que os políticos nos quais os adversários do fascismo tinham depositado as suas esperanças jazem por terra e agravam a sua derrota com a traição à sua própria causa, temos que arrancar a política das malhas do mundo profano em que ela havia sido enredado por aqueles traidores. Nosso ponto de partida é a ideia de que a obtusa fé no progresso desses políticos, sua confiança no apoio das massas e, finalmente, sua subordinação servil a um aparelho incontrolável são três aspectos da mesma realidade. Estas reflexões tentam mostrar como é alto o preço que nossos hábitos mentais têm que pagar quando nos associamos a uma concepção da história que recusa toda a cumplicidade com aquela a qual continuam aderindo esses políticos. Obrigado.